Você tem dúvida na hora de escolher o melhor sal para sua cozinha? Será que o melhor sal é o sal rosa do Himalaia? É o sal comum refinado? Ou você precisa comprar o sal marinho? Se você tem essa dúvida, assista até o final, porque hoje eu vou te explicar sobre os tipos diferentes de sal e vou te falar qual é o melhor para você usar na sua cozinha. Olá, seja muito bem-vindo. Você está na Sou Saúde e Bem-Estar. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Sela, sou médico e nesse vídeo eu vou te falar tudo que você precisa saber para comprar o sal certo para a sua cozinha. Então, se você já gostou desse assunto, se inscreva aqui abaixo no nosso canal e também deixe o seu like para que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas. Antigamente era fácil escolher o sal, né? Você ia no supermercado e tinha só um tipo, né? O sal comum refinado de cozinha. Não tinha nem tantas marcas, só que hoje o sal virou uma iguaria. Ele é um produto gourmet usado na culinária, com diferentes cores, sabores, texturas. Então hoje tem o sal marinho, tem o sal rosa, tem o sal azul, tem o sal negro, tem sal com ervas, tem o sal grosso, o sal fino, tem a flor de sal. Então virou uma confusão e muita gente tem dúvidas sobre qual é o melhor tipo de sal que você deve escolher. Mas não se preocupe que nesse vídeo eu vou te esclarecer. E eu quero começar falando sobre o que é o sal e como é que ele é feito, para que você possa entender a diferença entre eles. O sal, pessoal, ele nada mais é do que um mineral rico em cloreto de sódio. Ou seja, a maior parte do sal é sódio e cloro na sua composição. Alguns tipos também têm cálcio, ferro, zinco, selênio, potássio, ou seja, eles têm outros minerais que compõem. E é por isso que os diferentes tipos de sal podem ter diferentes cores e diferentes sabores. Mas em linhas gerais, a maior parte dos minerais que tem ali no sal é o cloreto de sódio. Geralmente o sal ele tem uma péssima reputação, né? As pessoas falam que ele incha, que ele inflama o organismo ou que ele aumenta a pressão arterial. E isso tudo é verdade quando ele é consumido em excesso. A gente deveria comer em média 5 a 6 gramas de sal por dia. Essa seria a recomendação. Mas a maioria das pessoas comem 2 ou 3 vezes mais do que isso. O brasileiro também ultrapassa a quantidade de sal que deveria comer. E o excesso de sal está assim associado com problemas de saúde. Agora, o sal também é necessário, viu, pessoal? Ele não é apenas um vilão, ele tem sim alguns papéis muito importantes na nossa saúde. Vou citar aqui 3. Ele ajuda na contração muscular, ele ajuda na condução dos impulsos elétricos lá no nosso cérebro, a conexão entre os neurônios. E ele também ajuda a manter a quantidade de água dentro do nosso corpo. E essas 3 funções são vitais para a nossa saúde. Ou seja, sem sal você não consegue viver. O corpo precisa de sal, mas ele precisa na quantidade certa. Eu quero falar para vocês sobre a diferença entre o sal comum, o sal marinho e o sal rosa do Himalaia, que são os tipos mais consumidos aqui no Brasil. E para entender essa diferença, você precisa saber como o sal é feito, como é que ele é extraído e chega até a sua mesa. O sal, pessoal, ele normalmente vem de 2 fontes possíveis. Uma são as rochas, então tem muitas montanhas, né? Tem muitas cadeias de montanhas rochosas ricas em sal. Também existem cavernas subterrâneas, né? Onde o sal pode ser retirado ali com caminhões. E a outra fonte é o sal do mar, né, que nós chamamos também de sal marinho. Então essas 2 fontes são as principais. Eu vou falar do processo de produção do sal a partir da água do mar. Em primeiro lugar, a gente precisa captar o sal da água do mar. Então isso acontece normalmente pelas marés que vêm trazendo a água do mar até uma estação que está captando ou através do bombeamento. Então eles pegam tubulações, né, e colocam no mar para puxar a água do mar até um local chamado de salinas, que são grandes reservatórios onde aquele sal vai acumulando e também ali passa por um primeiro processo de filtragem
para remover areia, remover argila e remover impurezas que possam conter no sal. Agora que o sal foi coletado, a gente começa a ver o processo de evaporação da água, tanto pelo vento quanto pelo sol. A água vai evaporando e o sal vai ficando concentrado numa substância que a gente chama de salmoura, né? Nessa salmoura o sal vai sendo coletado e agora ele vai se cristalizando, ou seja, as moléculas, né, de cloreto de sódio elas vão se juntando umas às outras e o sal vai virando um cristal. O próximo passo é a colheita. Agora esse sal em cristal ele é coletado, depois ele vai ser lavado para tirar mais ainda as impurezas, depois ele vai ser centrifugado e por último ele vai ser secado, normalmente com temperaturas mais altas, para evaporar a água que restou e ficar apenas o cloreto de sódio. Nesse momento, os cristais de sal ainda são grandes, então eles precisam agora ser moídos. Alguns tipos de sal vão ter uma moagem menorzinha para ficar um pó bem fino e outros tipos de moagem vão permitir alguns cristais mais grossos, como é o caso do sal grosso. E nessa última etapa, antes da venda, o sal vai receber alguns aditivos. Então, muitos sais no Brasil, por lei, eles são iodados. Então, o sal ele é um grande carregador de iodo. Então, é adicionado iodo no sal para prevenir a deficiência de iodo, que vai causar problemas na glândula tireoide. E algumas marcas também colocam alguns aditivos, como os fosfatos de cálcio, que servem como antiaglutinantes, ou seja, eles não deixam o sal ficar empelotado, deixam aquele sal mais fácil de você pegar e colocar no seu alimento. Finalmente, o sal está pronto, ele vai ser agora embalado e vai chegar até a sua casa. Vamos ver agora qual é a diferença entre os três principais tipos de sal produzidos e consumidos no Brasil: o sal comum refinado, o sal marinho e o sal rosa do Himalaia, que vem ganhando aí muita popularidade. O sal refinado passa por todo esse processo que eu acabei de descrever, desde que ele é captado da água do mar até o momento em que ele vai ser ensacado. Ele passa pelo processo de refinamento completo. Qual é o resultado? Ele é um sal bem branquinho, ele é um sal bem puro e também um sal que é bem soltinho, ou seja, quando você pega ele do saco, você espalha ele com muita facilidade pelo alimento. Por causa desse processo de refinamento, ele também perde alguns outros minerais, ferro, cálcio, potássio, algumas outras coisas. Então o sal refinado, ele tem o cloreto de sódio especificamente e acaba perdendo outros minerais. Já o sal marinho, ele vai passar apenas por uma parte desse processo. Ele é captado da água do mar, ele é acumulado, tem a evaporação da água, depois tem a colheita, mas ele não vai passar por alguns processos térmicos de evaporação, não vai passar por um refinamento completo e nem um branqueamento. Qual é o resultado final? O sal marinho ele ainda retém alguns outros minerais originais que tinham na composição do sal e que normalmente são jogados fora no processo de refino. O sal marinho ele também não recebe aditivos como o fosfato de cálcio para ele não ficar empelotado. Ele não tem esse aditivo e é por isso que ele é um sal mais úmido e fica mais empelotado. Então quando você tira ele do saco, né, e você vai colocar no alimento, você percebe que ele está mais grudadinho um no outro. Já o sal rosa do Himalaia, ele é extraído de minas de sal numa região chamada Keura, lá no Paquistão, na cordilheira do Himalaia, que é um conjunto de montanhas muito altas. Ele é colhido e ele passa por um processo de refinamento muito básico, ou seja, ele é muito parecido com o estado original encontrado na natureza. Por que o sal rosa tem essa cor característica? Porque ele tem uma quantidade de ferro maior do que o sal comum. Então, por exemplo, para cada grama de sal comum, você tem mais ou menos 0,01 de ferro. E no sal rosa do Himalaia, para cada grama, você tem 0,03. Então, ele tem 3 vezes mais ferro e é por isso que ele tem essa característica, essa cor diferente. Agora, convenhamos, pessoal, 0,03 de ferro é muito pouco. Então, não pense
que você comer o sal rosa do Himalaia vai ajudar você a ter mais minerais no seu organismo, que você vai corrigir a sua anemia ou a sua ferritina baixa. Isso não vai acontecer. A quantidade de outros minerais ela é tão pequena que ela é praticamente desprezível para a nossa saúde. Mas cuidado, hein? Além de ter mais minerais, o sal rosa do Himalaia, por não sofrer nenhum processo de refinamento, ele também pode trazer algumas contaminações junto com ele. Então, se o local de onde ele é retirado está contaminado com mercúrio, com chumbo, com níquel, com alguma coisa, essas toxinas também podem vir junto com o sal. Então, por exemplo, o sal azul da Pérsia, que é um sal que está ganhando fama hoje em dia, as amostras mostram que ele tem uma composição de níquel maior do que outros tipos de sal. Agora não é tanto assim, tá, pessoal? Então é muito provável que uma pessoa que faça o consumo desses tipos de sal mais coloridos, mais especiais, elas não vão ter uma contaminação com esses metais pesados, porque a quantidade ela é muito pequena. Um outro cuidado que você deve ter com o sal rosa do Himalaia é que muitos são fake, ou seja, eles são um tipo de sal grosso comum pintado com algum corante. Você acredita nisso? Então não vem lá do Himalaia, é uma falsificação. Como é que você faz para saber? Você pega uns grãos daquele sal e coloca na água. Se ele continuar rosado mesmo depois, ele é o sal rosa do Himalaia. Agora, se você perceber que saiu uma espécie de corante na água e o grão de sal, o cristal, ficou branco, era um sal rosa fake pintado com algum tipo de corante. Vamos agora fazer uma tabela para a gente resumir esses três principais tipos de sal. Vamos começar falando sobre o sódio. Para cada uma colher de chá de sal, que tem aí mais ou menos 5 gramas de sódio, o sal comum refinado vai ter 2.300 miligramas. O sal marinho em torno de 2.000 e o sal rosa em torno de 1.700 miligramas. Então o sal rosa ele tem sim menos sódio. Por quê? Porque ele tem cristais um pouco maiores. Então quando você serve uma colher de chá, você vai perceber que cabe menos sal ali, existe um espaço entre um grãozinho de sal e outro e acaba fazendo com que ele tenha menos sódio. Com relação ao iodo, o sal comum refinado ele é iodado, o sal marinho também é iodado, o sal rosa não tem iodo, tá, pessoal? Já com relação ao processo de refino, o sal comum ele passa pelo refinamento completo, o sal marinho ele não passa pelo refinamento completo e o sal rosa também não passa. O sal comum ele não tem outros minerais, o sal marinho tem sim outros minerais e o sal rosa do Himalaia também. Qual é a conclusão então que a gente chega? Eu recomendo que você use no dia a dia o sal marinho. Primeiro, porque ele é um sal menos refinado, ele vai ter um pouco dos outros minerais, ele não vai ter aditivos químicos e ele tem o iodo, que é importante, já que muita gente não consome outras fontes de iodo, como as algas, por exemplo. Se você gosta do sal rosa do Himalaia, você pode continuar usando, mas eu recomendo que você use mais para finalizar um prato, sabe? Quando você termina de cozinhar, você agora vem com aquele salzinho e joga em cima, especialmente aqueles grãozinhos maiores que vão dar um sabor legal. Mas se você for fazer um feijão, se você for fazer uma sopa e você vai colocar o sal dentro de um caldo, dentro do alimento, use o sal marinho, porque aí você vai estar também consumindo o iodo que é importante para você. As pessoas que optam por usar exclusivamente o sal rosa do Himalaia, elas podem correr o risco de ter uma deficiência de iodo. Portanto, use o sal marinho, que eu acredito que vai ser a melhor opção para você, e deixe o sal rosa do Himalaia apenas para dar aquele toque especial nos seus pratos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido bastante coisa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Dessa forma a gente consegue espalhar mais saúde. E também assista às nossas próximas recomendações. A gente tem muito vídeo legal aqui para você assistir.